assunto preparando para frutificar. Preparando para frutificar. Nós já falamos sobre tudo tem a ver com a nossa mente. Se nós usamos corretamente a nossa mente, nós podemos potencializar o que fazemos, e se não usamos corretamente, nós diminuímos o que nós poderíamos estar fazendo. Aí nós falamos também no sábado passado que os relacionamentos são muito importantes. Nossos relacionamentos nos promovem ou nos derrubam, a começar com esposa e esposo, com filhos e pais, com a família extensiva, com a igreja que você está, com a célula que você está, com o líder que você tem, com o ministério que você participa. Isso tudo te promove ou te impede de crescer. Por isso que é muito importante nós cuidarmos dos relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre conheça o propósito da sua vida. Provérbios 12. Diz assim, o versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O que dá ouvido ao conselho é sábio. Queridos, é muito comum, às vezes, nós investirmos em planos que não cooperam para o propósito da nossa existência, que não coopera para o propósito que tem a ver com a nossa missão de vida. Planos podem ser mudados. Você faz um plano, não está contente com ele, você muda, aborta o plano, deixa ele pela metade, não dá sequência. Agora, propósito de vida deveria ser a razão da nossa existência, a razão do nosso viver, o porquê nós queremos ainda ter mais alguns dias de vida. Então, o nosso propósito, queridos, se eu não sei qual é o propósito, por que eu existo, você pode estar vivendo como um barco à deriva. Está indo, onde chegar, chegou. Seja o que Deus quiser. Síndrome Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então é muito importante nós entendermos, planos nós podemos mudar. Agora, o propósito da nossa vida é um único, e é Deus quem estabeleceu. E por que nós sabemos que há um propósito? Porque houve um fato gerador, você veio a existir. Você é fruto de uma decisão de Deus. Você é fruto de uma escolha de Deus. Por isso você existe. Então, porque você existe, há um propósito na sua existência. Deus estabeleceu um propósito. Todos os produtos são criados com um propósito. Há exceção. Há algumas coisas que no percurso eles descobrem. Medicamentos que foram criados para alguma coisa e eles perceberam que o efeito colateral era muito bom para uma outra coisa. Então, existem coisas que foi um acidente. Produtos que estavam em busca de um resultado que atingiu um outro e foi um acidente. Como a margarina, por exemplo. A margarina que você usa é um dos piores alimentos que existe, mais destruidor que existe. O propósito era produzir um plástico, um material qualquer e... na cabeça de alguém. E aí essa pessoa empreendeu esforço para
colocar aquilo para existir. Você nasceu no coração de Deus antes de vir a existir. E Ele tem um propósito com isso, com você. Pode ter certeza disso. E nós vamos encontrar na palavra de Deus propósitos gerais de Deus, por exemplo. A Bíblia diz que Deus fez o homem para ser produtivo. É um propósito geral. Deus fez o homem para preservar o planeta Terra, cuidar do planeta, preservar. Propósito geral de Deus para todo homem, para toda mulher. Ele fez com alguns propósitos gerais. Propósito para perpetuar a espécie. Por você ter uma ideia, a sexualidade ela cumpre alguns propósitos. E um deles é a fecundação, perpetuar a espécie. Um outro propósito da sexualidade é a complementaridade. É um homem e uma mulher que se completam, que se ajudam, que se auxiliam, que se proporcionam prazer, alegria e o estar juntos. São algumas das condições do que Deus estabeleceu. Então, assim, a raça humana é uma condição. Deus colocou uma condição. A homossexualidade é comportamento. Não existe, eu nasci com orientação homossexual. Não existe isso. Existem algumas raridades de disfunção. Do meio, em função de pai, de mãe, de educação, de relacionamentos. E isso não tem nada a ver com o propósito de Deus. Deus não criou ninguém com o propósito de ser um homossexual, seja homem, seja mulher. Não existe isso. É comportamento. Se é um comportamento que pode ser modificado, pode ser restaurado à condição original que Deus estabeleceu. Conheça o propósito de Deus para a tua vida. Isso é muito importante. Um propósito já que tem a ver com mais algo específico. Dominar sobre todas as coisas. Porque esse domínio sobre todas as coisas já entra características de função de A, B, C, D, conforme aquilo que Deus estabeleceu. Mas é tão interessante que nós observamos hoje que plantas dominam o homem. Maconha é uma planta. Coca é uma planta. Cerveja é uma planta. Pinga é uma planta que domina. Quando o homem foi feito para dominar. Então, todo ser humano que está dominado por alguma coisa está fora do propósito geral de Deus. Porque se Deus nos criou para dominar todas as coisas, logo, se alguma coisa está me dominando, isso significa que no propósito geral de Deus, eu estou falhando. E automaticamente, se você comprometeu o propósito geral, está interferindo no propósito pessoal, específico. Porque o geral já está comprometido. Eu posso não estar comprometido no propósito geral, mas estar fora do propósito específico. Isso é possível. Mas é quase impossível você estar comprometendo o propósito geral e no específico está tudo certo. É impossível isso. O que tem a ver com os propósitos pessoais, queridos? Fala de aptidões, fala de talentos, fala de capacidade, de qualificações, fala de dons naturais, fala de dons de serviço, fala de dons ministeriais. Propósitos pessoais fala
de habilidades, aptidões, talentos que Deus te deu para cumprir um propósito, para cumprir uma função, para cumprir uma missão. E isso tem a ver com você se importar em desenvolver, aprimorar e buscar excelência no exercício das tuas aptidões. Então não é porque que Deus te deu, você não tem que fazer nada. Não, você pode desenvolver. Você pode desenvolver. Quem canta pode fazer aula de música, né? Aula de canto e desenvolver e melhorar. Quem toca pode se aperfeiçoar e começar a tocar tão bem a ponto de não precisar de ensaio. O Pedro está dizendo que não. Se nós estamos falando que tem que aprimorar, que tem que desenvolver, tem que buscar se qualificar, logo você precisa exercitar. Então todos nós precisamos exercitar as aptidões que Deus já nos deu, os talentos que Ele já nos deu, as qualidades que Ele já nos deu, nós podemos desenvolver. Eu li um livro, já falei aqui várias vezes, eu li um livro tem muitos anos, não lembro nem o nome desse livro, mas nesse livro, o escritor do livro, um médico, ele diz que o ser humano pode desenvolver, em média, 500 habilidades. Em média, 500 habilidades. O que significa isso? Que o que você quiser aprender, você pode aprender. Ou seja, muitas coisas que nós achamos que nós não temos jeito para isso ou para aquilo, se você pegar para fazer, você pode desenvolver. Tamanha capacidade que Deus liberou sobre nós. Gente, eu tinha uma visão limitadíssima do que eu podia fazer, antes de ler esse livro. E depois que eu li esse livro, eu concordei com ele. Falei, vou fazer uns testes. Na minha época de escola, a parte de desenho, de pintar alguma coisa, fazer desenho, eu nunca fazia nada. Nunca. Era tarefa de grupo, essa parte não era a minha parte. Porque na minha cabeça eu não sabia fazer nada disso. E nunca ia conseguir fazer nada disso. Depois desse livro, eu aprendi com a Ruth a pintar umas coisas. Eu aprendi com a Ruth a fazer crochê. Nós começamos a fazer uns tapetes de estopa. Eu aprendi a costurar. No princípio eu só ajudava, cortava, fazia os riscos e fazia os cortes. E a Ruth costurava, e a Ruth pintava, e a Ruth fazia os crochê. Aí depois as encomendas começaram a ser muitas, e sobrava muita coisa para a Ruth. Falei, vou aprender a costurar esse negócio também. Comecei a costurar também. Ainda não era suficiente, só ela pintar e só ela fazer os crochê. Comecei a pintar também. Comecei a fazer os crochê também. Escute, você pode fazer muito mais do que você imagina. Nós nos limitamos, mas o autor da nossa existência não nos criou com limites. Os limites foram colocados pelos nossos pais, pela nossa educação, os limites foram colocados pela sociedade onde crescemos, pelas condições em que crescemos. Esses limites podem ser derrubados. Depende de mim e de você se posicionar em Deus e falar, Deus, se o Senhor me criou com uma capacidade muito maior do que eu estou percebendo, eu quero quebrar os limites, porque quero viver plenamente o propósito que o Senhor estabeleceu para mim. Porque Ele estabeleceu, queridos, propósitos lindos, maravilhosos para nós. Mas aí, queridos, vem uma segunda situação muito importante, que eu e você precisamos ficar atento. Primeiro você precisa descobrir o propósito da sua existência. Isso é chave. Porque se você não conhece, você é um barco à deriva. Aonde chegar tá bom.
Porque você não sabe para onde ir, se você não conhece o propósito. Aliás, você pode estar perdendo tempo em muitos planos que não cooperam para o propósito. Agora, se você descobriu o propósito, aí vem nosso segundo assunto de hoje. Mantenha o foco no propósito. Elimine planos que não cooperam para o propósito. Elimine atividades que não somam para o propósito. Elimine tudo que toma o seu tempo e não coopera para o propósito. Foco no propósito. E aí Paulo é um exemplo para nós como poucos. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Queridos, aqui Paulo está dizendo que eu tenho um foco, eu tenho um propósito, eu tenho um foco. E se você olhar para a Bíblia não esconde os erros dos personagens bíblicos. A Bíblia mostra Davi tirando os olhos do foco e quase comprometendo o seu propósito. Comprometeu resultados na família, comprometeu resultados no reino, comprometeu resultados em batalhas, mas ele se arrependeu, ele se volta e ele não compromete o propósito. Então, nós podemos comprometer algumas coisas, com erros graves, com pecados graves, com falhas graves, podemos comprometer alguma coisa, e ainda assim não comprometer o propósito total. Davi, por exemplo, é um caso, tirou os olhos do foco, fez bobagem. Toda vez que nós esquecemos o propósito, nós podemos fazer bobagem. Mas ele se arrependeu. Quase se arrebentou, mas se arrependeu. É muito interessante que Paulo diz, eu avanço. Essa palavra traz um significado muito forte. Diz que ele se joga com muita força para frente. Tem uma outra tradução que diz que é um esforço violento para frente. Eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Ou seja, eu avanço para o foco, para o alvo, para o propósito. Queridos, é muito importante nós estarmos atentos, porque nós podemos perder a direção e comprometer o propósito da nossa existência. Ele fala, esquecendo as coisas que atrás ficam. Queridos, se nós não tomarmos cuidados, a glória do passado compromete o presente e compromete o futuro. Se nós não tomarmos cuidados, as falhas do passado comprometem o presente e compromete o futuro. Se nós não ficarmos atentos, queridos, às distrações, tira o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você nasceu de novo, se você tem Jesus, se você quer agradar o Senhor, estar em alguma atividade da igreja deveria ser para você mais importante do que seu trabalho. Porque o seu trabalho é só para a sua manutenção. A sua vida com Deus, a sua vida na igreja é para a sua eternidade. Eu posso falar com muita tranquilidade sobre isso, sem botar peso sobre ninguém. Porque eu deixei um trabalho, quando eu ainda era solteiro, eu deixei um trabalho para ganhar menos. Porque naquele trabalho que eu estava indo, eu tinha mais tempo para a igreja, para Deus, para as coisas de Deus.
Se eu tenho que faltar alguma coisa, era no trabalho que eu ia faltar, não no culto. Mas é muito comum você ver pessoas faltando no culto com uma dorzinha, uma coisinha, mas no outro dia está no trabalho. À noite fez um bem enorme, estava morrendo. E no outro dia não faltou no trabalho, mas para faltar na célula, faltar no culto, faltar na igreja, se falta com uma facilidade. Eu não consigo entender prioridade. Entende isso, queridos? Prioridade. Eu não consigo entender. Profissionais autônomos que faltam no Tadel. Tem uma menina que nós conhecemos, Maria Lu conhece também. Ela era de uma igreja. Parou, ficou um tempo parada, de repente se converteu na adventista. Ela é cabeleireira. Escute, cabeleireira. Ela não pode trabalhar depois das 6 horas na sexta-feira, no sábado. É o maior dia de trabalho de um cabeleireiro. Parou com esse trabalho, sabe o que aconteceu? Está prosperando muito mais. Porque o que ela atende de domingo a sexta-feira, ela produz muito mais. Porque está sendo fiel a algo que ela acredita que está agradando a Deus. E está. Porque isso é prioridade, agradar a Deus é prioridade. Mas hoje nós temos profissionais liberais que não abrem mão de atender alguém nos quinta, porque tem que atender. Não abre mão de atender alguém na terça, porque tem que atender. Mentira do diabo. Se a pessoa for fiel com o Senhor, vai ter muito mais cliente nos outros dias. Porque escute, queridos, não existe vida com Deus fora da igreja. É fake. Crente online é fake. Você aproveitar o que tem de online de bom é maravilhoso. A internet tem muita coisa boa, tem cursos excelentes. Alguns aqui estão fazendo um curso de intercessão online. Tem muita coisa boa. Mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O crente que diz que é online é fake, crente fake. Porque ser cristão é relacionamento com Deus, através de relacionamento com pessoas. É vida no corpo de Cristo. E as pessoas não conseguem entender isso, que deveria ser prioridade a vida no corpo, no relacionamento. É muito importante isso, queridos. Agora imagina, se está cumprindo o propósito com Deus, se nem o propósito geral está cumprindo. Entende isso? E último assunto, eu vou precisar estender um minutinho só. Último assunto, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Como? Biologicamente, espiritualmente, psicologicamente, sociologicamente. Nenhuma dessas áreas você pode não expressar vida com Deus, fazer vontade de Deus, porque foi Deus quem nos criou com todas essas facetas em nós. Nós somos seres bio, psico, sócio, espiritual. Então você precisa, em todas essas áreas, manifestar a vontade de Deus. Cumprir o propósito de Deus. O que é fazer a vontade de Deus, queridos? É cumprir o que Deus estabeleceu para você, como pessoa, como ser humano. Mas nós vamos falar num foco mais espiritual, pelo pouco tempo que nós temos. Hoje, queridos, a medicina admite a importância da fé. Pesquisas científicas comprovam isso. Pessoas, enquanto estavam recebendo oração e sendo monitorada nos seus neurônios, eles perceberam o efeito terapêutico, curativo da ação da fé no corpo. É científico hoje. Esses dias, o diretor do hospital chamou nós, representantes das igrejas que faziam parte da capelania, e ele falou sobre isso. Hoje nós sabemos que a fé é extremamente importante no processo de recuperação. E nós queremos que vocês venham fazer esse trabalho de orar com os internos, orar com o médico, a equipe que está aqui.
Hoje eles entendem isso, queridos, que é fundamental a parte da fé. A vontade de Deus, queridos, precisa ser para mim e para você uma escolha acima de todas as coisas. Fazer a vontade de Deus precisa ser uma escolha acima de todas as coisas. E isso, queridos, é uma questão de atitude. É uma questão de atitude. Tem a ver com a atitude. Eu sei que hoje muitas mães faltaram por causa das crianças, né? Para não tirar as crianças no frio. Pensa comigo. Se hoje fosse uma festinha de aniversário, eu duvido que elas teriam faltado com os filhos. Por causa do frio. Na festinha de aniversário. Eu duvido. Duvido. Não vai na festinha da amiguinha porque está muito frio. E a criança não vai sair no frio. Mas para vir na igreja, para sair no frio, há exceções, eu sei. Tem crianças que, dependendo da idade, é mais vulnerável à temperatura. Tudo isso eu sei. Mas você há de convir comigo que eu estou certo também no que eu estou falando, né? É por aí, o desenho é por aí. Mateus, no capítulo 7, diz o seguinte: Mateus, no capítulo 7, o versículo 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja bem, não é aquele que diz, é o que faz a vontade do Pai. É aquele que faz a vontade do Pai. Você quer ver aquele que não consegue fazer a vontade do Pai? O religioso. O religioso não consegue fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele coloca os dogmas, ele coloca as regrinhas acima de tudo. E ele não consegue se mover a não ser dentro das regrinhas. Ou seja, ele impede o agir do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se encaixa dentro das regrinhas. Então o religioso, ele segue dogmas. Ele não consegue fazer a vontade de Deus. Porque ele está tão preocupado em colocar os dogmas em ordem, que ele não consegue fazer a vontade de Deus. Meu irmão, o melhor lugar para eu e você estar é no centro da vontade de Deus. E só é possível estar lá se estiver em relacionamento com Deus. Não tem como eu estar no centro da vontade de Deus se eu não estou me relacionando com Ele. E eu só estou me relacionando com Deus à medida que eu vou fazendo a vontade de Deus. Uma coisa tem a ver com a outra. Então você nunca vai experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, se não estiver fazendo a vontade de Deus. E começa nas pequenas coisas. Começa naquilo que você já tem luz, que você já recebeu revelação, que você já recebeu entendimento, que você já recebeu orientação. Então, aonde você já teve orientação, se você não está obedecendo, por que Deus vai te levar para um nível maior? Não faz sentido. Se nós que somos incoerentes não fazemos isso, imagine Deus. Se eu não obedeço nas pequenas coisas, por que Deus vai levar para outro nível? Eu nunca vou chegar a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não estou agradando em pequenas coisas, em coisas mais simples. É uma sequência. A vontade de Deus, queridos, tem a ver com o tempo, com a geografia e com a posição. A vontade de Deus tem a ver com tempo, com geografia e com posição. É muito importante a gente considerar isso. Nós observamos que Abraão recebeu uma palavra e diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Tem uma questão geográfica, tem uma questão
de tempo. E tem uma questão de levar a uma posição. Então, se nós olharmos para a vontade geral de Deus, por exemplo, é a salvação de todo mundo. A vontade restrita de Deus, aí já tem a ver com um povo. Por exemplo, a vontade de Deus para Israel tem algo específico. A vontade de Deus para a igreja tem algo específico. A vontade de Deus para a igreja no Brasil tem algo restrito. A vontade de Deus para a igreja cristianismo decidido tem algo restrito. Então nós temos a vontade geral, a vontade restrita e a vontade pessoal. Você foi criado para quê? Qual o propósito? Qual o propósito que Deus tem para você? O propósito que Deus tinha para Davi, para Abraão, para Paulo, para Isaac, para José, para Josué, são propósitos específicos. Diga comigo, eu sou único, incomparável, insubstituível e inconfundível. Pode ser parecidos, mas não são iguais. Não são, queridos. Às vezes a gente fala assim, mas se você não fizer, Deus vai levantar outro. Sim. Outro para suprir o propósito que você não cumpriu. Mas não que ele te substitui, ele não te substitui. Não existe. Por isso que Deus nos criou único, inclusive com características únicas, né? Como a digital, como algumas características únicas, inconfundíveis. Vamos ficar em pé. Você precisa conhecer o propósito de Deus para a tua vida. Você precisa, uma vez que conhece o propósito, manter o foco. E você precisa, quando estiver mantendo o foco, se preocupar em fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus vai te levar para o centro da vontade de Deus. O centro daquele que é mais especial que Ele quer para você. Porque Ele tem propósitos específicos.